Olá, você está chegando agora? Eu convido você então a assistir vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, porque hoje nós estamos no 5º vídeo e nós vamos falar sobre o 4º estilo, ou melhor, o 3º estilo complementar de um líder alfa, que é o estilo estrategista. Eu sou Roseli Freitas e vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse líder hoje, que é o líder estrategista. O líder estrategista, ele tem uma característica que é ser extremamente exato. É o líder que tem forças e habilidades em trabalhar com relatórios, trabalhar com números, com gráficos. Essa é a força dele. É o líder que está sempre perguntando sobre dados, informações. Quanto é? Quanto vai custar? Qual foi o resultado? Onde vamos chegar? Qual será a performance? O que nós estamos querendo? Esse é o líder estrategista. Ele é considerado muitas vezes o chato. Aquele que parece não olhar para a emoção do outro. Nós falamos no vídeo anterior do líder visionário, que é o sonhador, que é aquele que se emociona, aquele que brilha o olho quando ele fala, eu tenho um sonho. Então, quando ele apresenta o sonho dele para o estrategista muitas vezes se mantém assim, parado e diz, ok, quanto vai custar? Quais são os números? Quanto nós vamos ganhar? Qual a rentabilidade? Esse é o líder estrategista, super importante em uma organização. E ele tem um lugar para ele. Mas, quando ele pontua muito alto no relatório alfa, como um alfão estrategista, ele começa a ter riscos. Riscos e passa a ser considerado uma pessoa quase que impessoal nas suas relações. Ele não consegue nem ouvir o outro. Ele não consegue prestar atenção nas ideias do outro. Quando o outro diz, eu tenho uma ideia, ele diz, não me fale em ideias, me fale em números. Muitas vezes ele se torna uma pessoa considerada até fria e calculista. Mas ele é muito importante no dia a dia das nossas empresas. Vamos ver o relatório dele? Aqui temos um líder alfa estrategista. Veja que ele é um alfão. O seu relatório, forças em verde, 75,8, né? Ali no limite de um alfa para um alfão. Mas ele tem 61,9 de riscos. Força complementar dele, 90,9. Nossa, eu olhei agora, eu levei até um susto, porque eu vi só forças e não vi. Veja que coisa interessante. Ele é um alfão 90,9 em estratégia. Mas eu coloquei aqui de forma proposital o seguinte. Tecnicamente, ele tem as duas forças. Ele é um estrategista, mas ele também é um alfão com 90, um pouquinho mais, 96,4 de executor. Ele é mais alfão nos seus estilos complementares do que no seu estilo alfa. Só que uma coisa muito importante, aqui, como líder estrategista, ele não tem riscos. Por quê? Nós sabemos aqui, né? Quando eu fiz o trabalho com ele, muito provavelmente, isso veio à tona, foi possível entender como que ele conseguiu chegar a essa característica de ser um líder alfão, com 90,9, 91 pontos tecnicamente, né? Aqui ele não tem nada, ele está zerado basicamente em riscos. Ou seja, ele não é uma pessoa, ele trabalha bem com números, ele trabalha bem com relatórios, mas ele não é uma pessoa intolerante em ouvir, escutar outro, escutar ideias. Agora vejam que ao mesmo tempo ele é um líder executor alfão aqui, com altos riscos, ok? Mas sobre o executor nós vamos falar no próximo vídeo. Eu achei muito interessante ilustrar uma situação diferenciada. E para fechar a apresentação desse relatório, vejam que como comando ele tem 7,7. Ele quase não tem forças, mas ele tem riscos como comandante. A sua terceira força é como visionário, ele também é um sonhador. Imagine os desafios que ele deve enfrentar nesses estilos de liderança, estilos complementares. Vamos ver quais são os riscos dele?
vejam os riscos que ele tem. Eu escolhi de forma propositada nessa tela, né, que ele tem dois estilos, porque um ele tem riscos, outro ele não tem. Ele é alfão nos estilos complementares e alfa no seu estilo de liderança no relatório alfa. Veja que no controle do acesso nervoso ele tem 83 pontos. Na competitividade ele tem 97,9 e na sua impaciência ele tem 73,6. Quando nós falamos na síndrome do alfa macho, desculpe, nós conseguimos entender que esse líder, ele estava enfrentando grandes desafios. Os seus pares, os seus liderados e a empresa. Quando ele foi convidado para nós trabalharmos esse processo. Olharmos o relatório dele, os gráficos dele. Imaginem vocês o impacto de um líder que não controla o seu estado emocional, explode a sua raiva ou contém essa raiva no intuito de quase ter um ataque cardíaco, né? Ou ter um infarto, como aqueles líderes que a Kate e o Ed eles atenderam já, né? Porque é isso que leva um líder que tem resultados excelentes, mas quando ele não tem controle da raiva. A competitividade, imagine um líder com quase 100%. Tecnicamente, ele tem um máximo de riscos em competitividade. As estratégias que ele vinha utilizando para superar, ou se ele não usa estratégias por uma questão ética, que isso também pode acontecer no mundo dos alfas, ele adoece, porque ele precisa vencer. Ele não dorme em pensar todas as noites como ele vencerá os seus concorrentes, porque para ele o outro é um concorrente. E imagine a intolerância e a impaciência dele aqui. Ele é um líder alfa execução e ele é um líder alfa em estratégia. Números, quando as coisas não acontecem do jeito que ele quer. Então aqui ele traz riscos, né? Os 3 fatores de risco que tornam um líder alfa enquadrado na síndrome do líder alfa, do macho alfa. Vamos ver um outro relatório? Esse relatório já é um relatório, um líder estrategista, mas não é alfa. Lembram-se? O seu relatório, ele não é aquele líder que quando chega impõe a sua magia, a sua luz, não é alfa, não chama atenção, entra e sai, pode ser que ninguém o veja, mas não é carismático, mas aqui, o que ocorre? Ele é um líder estrategista. Ele tem 70,1 pontos de líder de estilo complementar, mas ele não tem riscos. Veja que aqui, por algum motivo, esse líder também aprendeu a lidar com a sua força. Vejam que é uma outra característica de líder. Vamos ver agora quais são os 3 pontos que podem colocá-lo numa situação de emergência. Ele tem estado nervoso 19,3, ou seja, ele não parece ser uma pessoa que não trabalha com sua inteligência emocional, parece que ele tem controle. Aqui ele tem competitividade 11,7, que pode indicar que ele está bem passivo, não se desafiando também, né, para novos resultados, novos desafios. E o score dele da impaciência é 47,9. Parece que ele é um pouco mais impaciente. Dentro do cenário dele, nós podemos analisar, e foi possível ajudá-lo e analisá-lo para que ele entendesse onde que ocorre essa impaciência, se isso chega, se isso ajuda, se isso está dentro de um equilíbrio, ele trabalha isso de forma produtiva ou não, como essa competitividade pode ajudá-lo, qual é o contexto da sua liderança, qual o cenário que essa baixa competitividade pode estar fazendo falta a ele. Lembra-se? Nós temos de 0 a 10 competitividade. Acima de 50, torna risco. Abaixo de 50, muito baixo, pode fazer falta também. Porque nós somos seres competitivos, precisamos competir. O que nos leva à maestria, o que nos leva a resultados melhores é competirmos. Buscarmos sempre nos superarmos. Bom, as estratégias alfa, suas forças, tornam-se problemas. Ele é uma mente rápida, investigativa, tem uma facilidade em analisar dados, analisar fatos, analisar relatórios, trabalhar com números. É metódico, movido a dados. Quais são os fatores de risco com ele? O que acontece? Que deixa esse líder estrategista, que gosta de números, gosta de perguntar os porquê,
quando, como o torna um líder com altos riscos. E o que ele faz, né? Quando ele encontra alguém que não traz as informações precisas que ele precisa para tomar uma decisão, alguém que não tem a visão analítica que ele tem, alguém que não enxerga o que ele enxerga, ele pode se tornar o sabe-tudo. Ele pode ser cheio de si. Ele pode se tornar arrogante. Ele pode ser um pretensioso. Ele pode querer sempre estar certo. Ele não admite seus erros, pode se tornar frio e objetivo, desprovido de espírito de equipe e desliga-se dos outros. Ele não tem paciência, ele não tem tolerância para quem não consegue olhar o que ele olha. Qual é o seu gatilho? O que desperta a raiva nele? Quando os outros não conseguem acompanhar a velocidade do raciocínio dele. Porque ele é exato, ele é preciso, ele olha, ele faz cálculo, ele olha números e conclui. Através dos fatos ele conclui e toma uma decisão. Bom, quais são, então, quando ele não tem, né, ele não consegue estabelecer essa ligação, ele humilha as pessoas, ele pode se tornar sarcástico, com comentários francos, franco como... As pessoas são muito burras, conseguem entender? Isso é tão lógico, né? Contra fatos não tem argumentos, é matemática pura, são gráficos, são números, são dados estatísticos. Porque o alfa, o líder alfa, quanto mais alfa ele for o alfão, então o mundo gira em torno, como a gente diz numa linguagem um pouco assim popular, em torno dele, do umbigo dele, né? Ele sabe, se o outro não enxerga, meu Deus, o que está acontecendo? Todo mundo aqui tem problemas de raciocínio? Um líder alfão, ele pensa assim, né? Ele rebaixa as pessoas porque ninguém é mais inteligente ou quanto inteligente quanto ele. Porque ele que nasceu, né, que se criou com algumas habilidades, lembre-se, o mundo do alfa é um mundo diferente. É um mundo onde ele cresceu tendo facilidades de compreensão e de visão de mundo. E é difícil para ele entender muitas vezes que o outro não entende, não consegue entender o que ele entende. Ou que o outro tem uma velocidade só diferente da dele. E ser diferente não torna o outro burro. Dicas para o estrategista ou para estrategistas alfa: use fatos e lógica para apoiar sua visão. Admita dúvidas, o medo e a confusão. Explique através de fatos com paciência para o outro. E admita que o outro tem dúvidas, que o outro tem medo, que o outro às vezes está confuso. Qual é o desafio? Convidar o outro a contribuir com sua inteligência e criatividade. O outro pode não ter uma rapidez de raciocínio como o líder estrategista, mas ele também é dotado de inteligência. Ele pode ter apenas um ritmo diferente. Convide-o. Ouça, respeite as suas ideias, estimule a sua criatividade e construirão juntos histórias de sucesso. Chegamos aqui ao terceiro estilo complementar, que é o líder estrategista. Você está gostando? Está agregando valor para a sua vida pessoal, profissional? Então dê um like para mim, por gentileza. Compartilhe mais esse vídeo com as pessoas que você conhece, que você acredita que também irão se beneficiar, irá agregar valor para a vida profissional e pessoal delas. E nós nos encontraremos no próximo vídeo falando sobre o estilo complementar líder alfa executor, que é o quarto estilo, será o quarto estilo.